Olá, que bom ter você aqui novamente conosco. Nós estamos continuando o estudo dessa nova temporada, que vai de abril até junho. E nós estamos estudando nesse trimestre alusões, imagens e símbolos. Esse é o tema do estudo desse trimestre, que é a nova temporada que nós estamos iniciando agora. Eu tenho o prazer de estar aqui novamente com meu amigo Anderson. Faz algum tempo que nós não gravamos juntos, né, Anderson? Exatamente. Mas estamos aqui novamente para compartilhar com você o estudo da lição desta semana. E, como de costume, nós oramos antes de iniciar o estudo da Bíblia. Você poderia orar conosco, Anderson? Sim. Grande Deus, eterno Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez estudando a Tua Palavra, compartilhando o Teu amor e que isso possa se propagar para muitas pessoas, que Teu Santo Espírito possa trabalhar na vida de cada um delas. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bem, como nós já falamos, esse trimestre nós estamos estudando alusões, imagens e símbolos, e o tópico dessa semana é Fundamentos do Gênesis. Você já viu que nós estamos estudando como estudar a profecia. E, embora seja, nós temos como tema cada semana um verso para memorizar. E o verso dessa semana diz o seguinte: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Embora seja importante a gente pesquisar toda a Bíblia em busca de passagens que se relacionem com o texto de Apocalipse que estamos estudando, algumas passagens específicas nos ajudam a compreender melhor este livro de forma mais eficaz. E isso é particularmente verdadeiro quando nós estudamos Gênesis, que revela como nosso mundo chegou ao caos do pecado. No Antigo Testamento, que contém profecias da vinda de Cristo, agora é negligenciado. E agora nós precisamos entender que ninguém, além de Cristo, pode nos redimir da maldição do mundo decaído e nos elevar novamente em harmonia com o céu. Você para pensar nesse contexto geral, né? Quando a gente começa a estudar as profecias, muitas pessoas têm medo, né? Do Apocalipse, de Daniel, dá aquela sensação de desespero por não conhecer as profecias. Quando a gente começa a estudar com mais calma, com mais detalhes, a gente começa a relacionar o Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles têm uma ligação direta um com o outro. E porque é importante a gente permitir que nada nem ninguém possa, não importa a boa vontade que a pessoa tenha, ele possa, ou a lógica, de repente, né, possa enfraquecer a nossa fé na Bíblia e nas verdades que são infalíveis. Porque nós temos o conhecimento da verdade através do estudo da Bíblia. Então é importante isso para nós, né? O que você acha, Anderson? Influência é tudo, né? A gente tem filhos, a gente tem que tomar muito cuidado quando eles estão ainda novinhos, com as influências, porque a gente vê muitos que se desviaram por um caminho que não deveriam devido a influências. E a utilização, tipo, bebidas, drogas, às vezes a pessoa é até criada dentro da igreja e segue por um caminho estranho, que não é aquilo que foi orientado na infância, por influência. E na verdade, quando a Bíblia vem trazendo sobre, lá no Gênesis, eu vejo muito assim como se fosse uma orientação básica do que ela vem enumerando nos capítulos posteriores, nos livros também. Então a gente vê o seguinte: quando a gente relaciona Gênesis e Apocalipse, a gente consegue juntar o primeiro e o último livro da Bíblia com muitas coisas que envolvem profecias, e a gente vê claramente que estão interligadas. Tem profecia no Gênesis, tem profecia no Apocalipse, são praticamente idênticas, e a gente vê que todo início, todo princípio tem que ter uma base fundamental. Como você fez graduação, imagino que você tenha estudado a base com outras turmas de outras disciplinas que não tem nada a ver com você, e na verdade você fez a base porque a base é fundamental para todos os, vamos dizer assim, na minha área de engenharia, eu fazia com o pessoal de mecânica, de civil, pessoal de arquitetura, o pessoal de matemática, de física, e estava lá, engenharia elétrica estava lá no meio de todo mundo. Porque a base de cálculo 1, 2 e 3 é tudo igual. Então a gente vê que a base, para todas as engenharias, é a mesma coisa. E a área de exatas. Então as outras áreas também são bem parecidas.
princípio, a base é a mesma, e aí a gente vem para cada um desenvolver a sua... E a mesma coisa biblicamente falando, né? Gênesis faz uma estrutura ali, falando da criação, falando do início do pecado, e ali começou todo o grande conflito. E aí vem estruturando para que a gente chegue nos outros livros da Bíblia, né? E chegue a esse conhecimento do que diz. Eu gosto muito de comparar os livros, né? E aqui se você vê Isaías 40, versos 7 e 8, diz assim, olha. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Então, mesmo que você tente andar por outros caminhos, você vai encontrar o fundamento para a sua vida unicamente na Bíblia, né? E tem outros versos que falam exatamente disso, mas Malaquias que fala porque o Senhor não muda. Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8 está aberto aqui. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eternamente. Então, porque quando a gente vê esses versículos, a gente vê que hoje, até o Guia do Estudo falou nisso, o assunto do tema credibilidade e verdade. E verdade. E aí, quando você fala que o mesmo ontem, hoje, eternamente, no caso de Jesus Cristo, quando a gente fala de verdade de hoje, é meio entre aspas. A verdade para você pode ser uma coisa e para mim, eu não acho que seja verdade. Então, a verdade meio que mudou. É uma verdade relativa. Subjetiva, relativa. Então, ela mudou no decorrer do tempo. Mas a palavra de Deus não muda, Jesus Cristo não muda. É isso que... Permanece para sempre. E é muito importante a gente lembrar isso, que Deus não muda, Ele permanece para sempre, e por isso, compreender a Bíblia, compreender o que está escrito, sem estudar apenas parte dela, mas estudá-la para uma compreensão melhor da Bíblia, que faz toda a diferença na vida das pessoas. E hoje, grande parte das pessoas hoje, como você falou, entendem que a verdade é relativa. Então, a sua verdade pode não ser a minha verdade, mas de acordo com a Bíblia, Deus é o mesmo. Então, Ele não tem uma verdade para você e uma verdade para mim. Eu estava lembrando agora, lá no trabalho surgiu um assunto sobre quantas vezes tem que tomar banho durante o dia. E teve uma menina lá que, bateu o pé todo jeito que tinha que tomar um de manhã, outro tipo à tarde, porque ela conseguia ir para casa na hora do almoço. E à noite, antes de dormir, quando chega do trabalho, tomar mais um. E aí ficou aquela discussão, entrou no site, a OMS, o que ela determina. Foi um negócio que o pessoal não tinha que fazer, na verdade, né? Que aí começaram a discutir quantos banhos tem que tomar por dia. E ela ficou brava, porque a verdade dela era essa. Ela foi ensinada quando criança que deveria tomar tantos banhos, e isso ela queria passar para os outros. Bom. E eu falei para ela depois, o que é para você verdade, que você foi ensinada desde criança, isso não quer dizer que para mim seja a mesma coisa. Não. Mas é questão de tomar um banho, né? Quando a gente vê para esse assunto aqui de verdade, que é verdade, credibilidade, cada um tem a sua, que é o que está falando hoje, mas a palavra de Deus não muda. Não ela é referência. Meio termo. Exatamente. É isso. E serve para tanto para o japonês, como brasileiro, americano, os europeus, é tudo a mesma coisa, independente de cor, raça, é tudo para... É a palavra de Deus. Isso é muito importante a gente entender, porque assim, às vezes as pessoas querem tirar contextos da Bíblia e achando que aquilo ali é suficiente. Mas a gente precisa estudar e entender a natureza do amor de Deus. E a gente só entende estudando a Bíblia. É uma questão lógica de entendimento. Você não consegue entender se você não estuda. Se você chegar, por exemplo, numa biblioteca e pegar um monte de livro, cada um tem a sua teoria com relação a Deus. Cada escritor acha que a sua verdade está valendo. E aí você vai, se você juntar todos eles, poucos vão coincidir com o que a Bíblia está dizendo. E nós temos que nos basear única e exclusivamente na Bíblia, né? Santificar, a palavra de Deus é a única fonte de fé e verdade que nós devemos buscar. Por isso que a gente tem muita orientação em relação à psicologia também, que também às vezes puxa para um lado que não é o que é referenciado à Bíblia. Quando a gente precisa de um psicólogo, alguma coisa, as pessoas orientam. Procura um psicólogo que tenha a linha de cristã, porque senão você pode seguir por um caminho e a pessoa... E vai debandar. Mexer na sua cabeça. Exatamente. Tem as ideias básicas, como a gente falou do princípio de todo mundo tem um princípio naquilo que trabalha, que fundamenta o que você... Mas aí depois vai seguindo para uma linha diferente. Exatamente. E aí pode seguir por uma linha que não seja aquilo que a gente acredita, né?
E hoje não é muito raro a gente encontrar isso. As pessoas têm buscado caminhos que não são os caminhos de Deus. E eles vão desvirtuando e às vezes tem pessoas que não conseguem entender mais o amor de Deus. Porque eles buscam tanta fonte que não é a fonte verdadeira, que eles acabam se perdendo. E aí para nós às vezes é difícil. Como a gente pode explicar para as pessoas o amor sacrificial de Deus? Eu anotei uma coisa aqui, da natureza pecaminosa significa que fomos contaminados pelo orgulho e egoísmo. O termo mais distorcido foi então o amor. A gente, com esse negócio de orgulho, egoísmo, que a gente já vê isso nas crianças. Sim. Pessoas que estão lá, nasceram há pouco tempo, 1 ano de vida, 1 ano e meio, você coloca 2 crianças juntas com um brinquedo de uma delas, Dá ou ruim. cada um com um brinquedo. Dá ruim. Pode ser 2 bonecas praticamente iguais, Elas brigam. elas vão brigar. Elas brigam. E aí quer ficar com as 2 bonecas para ela, e a gente vê isso na infância. Na infância. Praticamente sem, entre aspas, sem pecado. Sem pecado. Vamos dizer assim. Você E me aí, fez lembrar um detalhe, desculpa te interromper. Uma vez na escolinha sabatina, era rol do berço. Então eram crianças e era crianças zero dividido 0 a 1. Tinha um berço, que as criancinhas costumavam, quando às vezes durante a escolinha estavam dormindo, a professora colocava lá. E uma criancinha de colo ainda. Ele esperneou, fez a confusão que atrapalhou a escola sabatina, porque quando ela entrou na sala, tinha uma criança que estava dormindo e a mãe colocou naquele berço. E ele se achava dono daquele berço. Ele atrapalhou a escola sabatina inteira, porque ela queria entrar no berço, porque o berço para ela era dela. Não andava ainda. Então você vê como o inimigo distorce desde pequeno, por conta do pecado. então já está lá no sangue, no gene, já está aquilo que vem desde o Éden, né, o pecado. E aí o que foi mais distorcido nisso foi o amor. E a gente hoje vê claramente assim que hoje as pessoas, vou usar até um termo, as pessoas não fazem sexo, elas fazem amor. Porque muito falam isso, né? Falam isso. Então é estranho, porque o amor foi distorcido, aquilo que é um amor puro, assim, tipo, de pai para filho, mãe para filho, irmão para irmão, amor de cônjuges, isso foi distorcido. Aí a palavra foi levada para outros lugares, aí a palavra vai se perdendo. Vamos dizer assim que hoje está banalizado Exatamente o amor. isso. Está banalizado. Exatamente. Aí... Porque se você pega os estudos bíblicos, as histórias anteriores, você vê o amor que Abraão tinha pelo pai era tamanho que ele ia dar o seu filho para morrer. Quando Jesus falou, pega Isaac, o teu filho, e dá em sacrifício. Ele ia fazer, porque ele amava a Deus de verdade. Quando Isaac pergunta, cadê o cordeiro? Ele não tinha palavra, porque ele tinha certeza do que ele ia fazer. Isso é amor. Ele estava sacrificando o seu único filho por amor a Deus. Então, quando a gente pega esse termo amor, que vai se perdendo entre seres humanos, entre a minha pessoa, entre a sua pessoa, seres humanos, então a gente vai perder, com certeza, o amor, que é o amor maior, Deus. Então, imagina só, quantas famílias estão destruídas hoje e a gente vê filhos que estão praticamente sem pais, ou só com a mãe, ou só com o pai, e aí a gente vai para a igreja cantar e canta sobre o pai. Ele não tem referência nenhuma de pai, como que ele vai saber de amor? E aí a referência de pai dele é totalmente negativa. Então imagina só, quando a gente vai para a Bíblia, que fala muito de pai e filho, marido e mulher, igreja sendo a noiva, como se fosse nosso pai, Deus. Então a gente perde a referência dos nossos cônjuges, ou dos nossos pais, perde a referência de amor e perde a referência em relação a Deus, que é o Ser Supremo, que seria o nosso pai, como a gente canta, e tem muita referência na Bíblia. E aí é quebrada essa ligação. Então o amor deveria existir entre mim e você, não existe, porque a gente é muito egoísta, orgulhoso, então cada um por si. Cada um por si. Para Deus é muito... Se eu não consigo amar uma pessoa que eu vejo, imagina aquela que eu nem vejo. Está escrito só num livro aí, que está escrito a... E muita gente que fala assim, quem me garante que ele existe? Por que eu devo amar? Né? É diferente, né? Porque quando a gente está estudando aqui essa lição, esse trimestre, diz assim, porque é importante saber que Jesus é nosso substituto, é essencial para a nossa salvação. Você vê o amor que ele teve por nós, foi tamanho que ele deu a sua vida para nos salvar. E o que você me diz a respeito disso? Porque é importante saber. Sim, eu queria ler Apocalipse 5. O versículo 5 fala o seguinte: Disse-me um dos anciãos, não choreis.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro, desatar os seus 7 selos. E olhei, eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, e o ancião, e entre eles o ancião, o cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E viu, e veio, e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostrados diante do cordeiro. Todos eles com harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto com teu sangue, compraste para Deus toda a tribo, língua, povo e nação. Por último, para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Isso aqui é uma conversa entre o Cordeiro, que é Jesus Cristo. Ele é o único que é digno de abrir os selos, e aí tem toda a relação das profecias para os últimos dias, e é aquele que foi morto em prol da humanidade. E aí, ele fazendo isso, o versículo 10 fala, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então a gente vai ter direito mediante a morte do Cordeiro. O sacrifício dele Exatamente. Para nos redimir. Porque o Cordeiro, na época do Antigo Testamento, era o que era morto, imolado para... em prol dos pecados, vamos dizer, a perdão dos pecados. Sim. Então tirava-se ali a vida do Cordeiro, representando e apontando para o Cordeiro maior, Jesus Cristo. Você vê, é interessante quando você fala do Cordeiro que era morto, quando a Bíblia fala de Isaac, né? Isaac Sim. seria o Cordeiro que seria sacrificado ali. E ele não foi sacrificado porque Deus providenciou para ele aquele Cordeiro. Assim como ele providenciou Cristo, o Cordeiro, para nos redimir do nosso pecado. Essa história é fantástica. O filho pergunta, e onde está o Cordeiro? Onde está o Cordeiro? Ele sabia que iam para matar o Cordeiro. Sim, lá, ele estava acostumado a fazer aquilo com o pai. Estava tudo lá, a faca, estava tudo. Só faltava o Cordeiro. E aí quando pararam... Ele fala, então, e agora? Cadê o Cordeiro? Então, assim como o Cordeiro substituiu Isaac, Cristo substituiu os nossos pecados. Ele morreu por nós e esse é o grande mistério da salvação. Porque ele desceu do céu para buscar o pecador. E muitos não aceitam esse sacrifício. E ele veio buscar todos. Sim. Mas todos aqueles que o aceitarem. Então ninguém é obrigado a aceitar. Mas ele veio, aquele que quiser, que seja, ele vai levar para morar eternamente com ele no céu. Isso é um privilégio, assim, maravilhoso. E quando a gente estuda as profecias, a gente vai vendo, montando como se fosse um quebra-cabeça, né? E às vezes as pessoas têm medo de profecia e tal, mas é como se você pegasse um quebra-cabeça e fosse pegando as pecinhas. É grande, às vezes tem muitas peças, você vai montando. Às vezes você põe um pedacinho aqui, é um cavalo. Mas você vê só o pedacinho da cara do cavalo. E à medida que você vai juntando todas as peças, aí você vê que é um cenário lindo, maravilhoso. E você só vai conseguir entender aquele cenário inteiro quando você acaba de montar. A mesma coisa quando a gente estuda a Bíblia. Quando a gente estuda a profecia, quando a gente estuda, como nós estamos vendo esse trimestre, como estudar as profecias, a gente consegue entender o porquê daquilo que está acontecendo. E quantas coisas nós vamos ver ainda daqui ao longo desse trimestre, mas já estamos começando animados aqui quando fala da profecia de Daniel, que ele fala que o livro deve ser selado até os últimos dias. E os últimos dias são agora. Né? Nós estamos vivendo no tempo do fim. Então nós precisamos agora estudar mais a Bíblia, compreender melhor, para poder a gente ter um entendimento melhor do que vai acontecer ainda no final. Esse guia de estudos é interessante, o título do trimestre, Alusões, Imagens e Símbolos, porque ele vai falar exatamente sobre várias coisas que estão ali pinceladas por toda a Bíblia, e a gente vê que às vezes é não entendido, vamos dizer assim. Quando a gente vê até no próprio Gênesis, não só Apocalipse, existem outros livros que falam muita coisa de simbologia, e aí ele vai pegando essas figuras que estão espalhadas, tipo, onde está o Cordeiro, lá de Isaac? Sim. Então, por que esse Cordeiro? Então você vai apontando para outros livros e vai montando quebra-cabeça, como você falou agora. E aí a gente consegue ir encaixando e refletindo e aprendendo, e aí chega no final que é realmente mostrando sobre o nosso Criador, o nosso maior superior, vamos dizer assim. Superior, porque assim, ele veio a esse mundo para morrer por nós.
A morte, na verdade, não deveria existir, ela é uma intrusa no nosso meio, né? Quando o mundo foi criado, tudo era muito bom. Cada dia que Deus criou as plantas, as aves, as árvores, eis que tudo era muito bom. Até que Lúcifer veio e deu aquela bagunçada geral para fazer com que Adão e Eva pecassem e, consequentemente, hoje ele tenta fazer com que todo mundo também peque. Ele fica tentando de várias formas. Muita gente acha que resiste, mas a gente não está aqui para resistir, para bater de frente com ele, a gente está para se livrar dele. E o único meio que a gente tem que se livrar dele é através da palavra de Deus, é o estudo da palavra que a gente precisa ter, né? E fazendo parte desse contexto do pecado, entrou a morte. Mas a morte não era para existir, né? E quando a gente vê que ela veio, que destruiu, e muitas pessoas às vezes ficam achando que a morte faz parte da vida, é normal. O fim da vida é a morte. Mas quando Deus nos criou, Ele não tinha esse objetivo. O objetivo era que nós vivêssemos uma vida digna, uma vida sem pecado, no paraíso. E o pecado veio para atrapalhar a vida. Como você falou bem, a morte não é parte da vida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vida é vida e morte é morte. A morte é o quê? Salário do pecado. Foi inserido depois que o pecado apareceu. E vamos dizer assim, até uma palavra estranha, mas ainda bem que existe a morte depois do pecado. Porque imagina se não existisse. Seríamos eternos. Imagina esse sofrimento que a gente vê, tudo que a gente passa, doença, tristeza, essa luta por querer mais e mais em termos financeiros. Eu tenho que ter isso, aí quando você conquista isso, você quer mais aquilo outro. Então imagina isso para sempre. Ainda, pra sempre. Entre aspas, imagina sem a morte, né? Sem a morte. Então, depois do pecado, foi necessária a morte. E aí, por isso que fala, o salário do pecado é a morte, né? Então, isso vai ter um fim quando Jesus voltar e pôr ponto final em todos os pecados. Aí sim, eu não preciso mais da morte. Porque, teoricamente, não vai mais ser necessário. Porque aí não vai existir mais morte, não vai existir mais dor, não vai existir mais lágrima, não vai existir mais nada disso. E aí sim, aí vai ter prazer em viver eternamente. Exato. Porque aí eu não terei mais tudo isso, a lágrima. Como diz em Apocalipse. Apocalipse fala muito sobre isso. 21, verso 4, é isso? Que diz... Não haverá mais morte. Mais morte, nem luto, pranto, nem dor. Porque todas as coisas passaram. Aqui, Apocalipse 21, verso 4 e 5. Eles enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Imagina você agora viver nesse mundo transformado e viver uma vida sem pecado. Porque a morte é exatamente o oposto da vida. Exatamente isso. Né? Mas graças a Deus que Cristo venceu a morte. Quando ele morreu na cruz por nós e ele nos prometeu vida eterna. Então, tem gente que fala que a morte simplesmente é o final da vida, mas não é essa a verdade que a Bíblia nos ensina. É tanto que ele fala aqui que não haverá mais morte, nem luto, nem dor, nem pranto, não vai mais ter tristeza. A gente vai viver eternamente com Jesus. E isso me faz pensar quando Adão e Eva viram seu primeiro filho morrer. Hoje a gente fica imaginando quando tem morte, principalmente de filho, né? Recentemente a gente teve no nosso meio, a menina de 15 anos morre e os pais ficam. A gente fala, isso vai contra a ordem natural da vida, o filho morrer primeiro do que o pai. Mas a gente esquece que lá atrás isso já aconteceu. A primeira morte, né? A primeira morte foi de um filho. Então, imagina você que Adão e Eva viram um filho matar o outro ainda. Né? Não foi simplesmente uma morte, foi uma morte causada pelo outro irmão. Então eles começaram a entender de fato o que era o pecado. Porque quando Jesus, Deus falou para eles, não comam, porque vocês vão morrer, acho que no primeiro instante ele comeu, não morreu, engano dele. Estou vivo aqui, olha, comi também, estou beleza. Eles não entenderam o que era a morte. Era uma morte lenta, onde nós estamos pagando o preço até hoje. Mas quando eles viram o primeiro filho morrer, eu acredito que eles tenham imaginado o que de fato era a morte. Aí eles começaram a ver folhas caírem, as plantas murcharem, e agora o seu próprio filho morrendo. Então, assim, é um assunto para a gente parar para analisar com calma. A origem do pecado, a consequência que está trazendo para a gente até hoje.
E a gente tem a oportunidade de não dar ouvidos à voz de Satanás. A gente tem essa oportunidade. Basta que cada um de nós tenha esse interesse, essa vontade de seguir aquilo que Cristo nos ensina, sem precisar dar ouvidos à voz do inimigo e seguir os seus passos, porque nós vamos cair no mesmo pecado que eles caíram. Isso é uma tentação diária, né? Porque eu li até uma frase esses dias que Satanás estava, entre aspas, na igreja perfeita, com o maior dos pastores, envolvido com irmãos maravilhosos que eram os anjos, o maior dos pastores, Deus, estava no céu. E mesmo assim ele escolheu o caminho errado, vamos dizer assim. Então a gente tem que tomar muito cuidado em todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente lê, absorve, porque todas as nossas fontes de entrada, olhos, ouvidos, paladar, isso pode nos levar à perdição. Isso é muito perigoso. E não somente o ouvido e os olhos, o ouvido e os olhos, mas o alimento também é algo que interfere bastante naquilo que envolve toda a minha saúde, minha ligação com Deus através da minha mente. Sim. Então são coisas a se pensar, porque todas as nossas entradas realmente as entradas da alma. São fontes para o bem ou para o mal. É para o mal. Então é um perigo, né? E aí isso me faz pensar o seguinte, Anderson, quando a gente estuda as Escrituras, nós adquirimos novas informações e entendimentos. Entendimento de fontes seguras, né? Como equilibrar o desejo de aprender coisas novas com a importância de permanecermos alicerçados na verdade que aprendemos. Porque como nós já falamos anteriormente, hoje as verdades são relativas. Né? O cuidado que a gente tem que ter com relação ao que a gente aprende e compará-los com a Bíblia. Esse negócio é tão perigoso hoje que quando você vem para nosso dia a dia, você tem medo até de pagar um boleto que chegou antigamente chegava na sua caixinha de correio. Hoje é muito mais raro, as empresas nem querem mandar mais papel. Do eletrônico. É um custo a mais, vamos dizer assim, e também tem o negócio do meio ambiente, daquele negócio. Mas quando você recebe aqueles, vamos dizer, o boleto para você pagar, até aquele que você está recorrente, às vezes você pode estar enganado e ali você pagar para uma coisa que não era para realmente pagar, né? E aí eu ligando para uma empresa e aí, mas a empresa me ligou, o boleto chegou, mas você confere isso aqui, para onde está indo a conta. Aí o banco era outro, mas o banco era o mesmo. E aí eu fiquei com medo de pagar. Claro. Só que eu tinha ligado para o telefone, que era o telefone da própria empresa. Então você vê que hoje é perigoso todas essas coisas coisas que eram confiáveis antigamente e hoje se tornaram sem confiança, né? E aí você falando agora da nossa base, aprendizado, e a cada dia a gente está aprendendo alguma coisa. Independente da idade, sempre estou aprendendo alguma coisa. É um aprender diário. Por mais que eu não busque, mas eu estou aprendendo alguma coisa. Amanhã vai aparecer uma nova tecnologia e eu vou ter que aprender porque o celular não vai ser mais... Já não serve mais. Então esse é o bom e o ruim, porque eu posso me levar por caminhos que não são tão bons assim. Seguros, digamos. Então eu tenho uma fonte, que é uma Bíblia, mas em volta eu tenho tantas outras coisas que eu tenho que aprender, e essas outras coisas podem me levar à Bíblia ou podem me levar para longe da Bíblia. Então, exatamente. Como é difícil, né? É difícil, porque assim, você precisa se informar do mundo, você precisa ler, você precisa ouvir, mas você não pode perder de vista o seu principal objetivo, que é a única regra de fé e prática, que é a Bíblia. Porque muitas vezes as pessoas acabam deixando de ler a Bíblia e só ler coisas seculares. O que não é legal. Porque você precisa se informar do mundo? Precisa, porque senão você vai ser passado para trás. Sim. Mas você precisa lembrar que a sua única regra de fé e prática é a Bíblia, é a palavra de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós entendemos os relatos que tem na Bíblia, nós fazemos essa correlação entre Gênesis e Apocalipse, que é a fundação do mundo, por onde entrou o pecado, e as profecias que estão se cumprindo hoje. Existe aqui um espaço enorme de versos, de histórias que você precisa entender para poder compreender melhor a Bíblia. E isso faz parte da nossa vida diária. Você não pode ler uma vez ou outra, de vez em quando, porque você vai acabar não entendendo, não praticando e não levando a vida de acordo com a maneira como Deus quer. Isso é uma coisa que a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque a gente tem certeza
de que o inimigo ele trabalha diariamente, dioturnamente, eu diria, para atrapalhar o nosso crescimento espiritual com Deus. E a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente não cuidar, a gente vai se perder. E esse é o grande objetivo dele. Todo o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz, para nos redimir, para nos salvar e nos dar a vida eterna, vai por terra se a gente não seguir a vontade de Cristo. É isso aí. Né? É importante para a gente entender melhor e estudar. E dois relatos importantes que eu encontrei aqui no estudo, que diz assim, Satanás leva o mundo para dois caminhos errados. Primeiro, em Gênesis, quando tinham só duas pessoas, né? Tinha Adão e Eva, ele conseguiu convencer os dois. E agora, no final dos tempos, agora que nós já estamos no fim da história, ele continua tentando agrupar agora, atingir o mundo inteiro. E quanto mais adeptos ele tiver, para ele melhor. Então nós, como filhos de Deus, nós precisamos ter a sabedoria dada por Deus para a gente fugir dele e não ir de encontro a ele. Porque quando a gente vai de encontro ao inimigo, a gente pode não ter força suficiente para se livrar dele. E aí cair nos ardis que ele tem lançado sobre nós, com o objetivo primordial de nos levar junto com ele para a perdição. Então é assim, a gente precisa realmente ter esse cuidado. O preço pago pela nossa redenção foi muito alto. O sacrifício que o nosso Pai Celestial fez ao entregar seu Filho para morrer na cruz por nós, deveria dar-nos uma elevada compreensão sobre o que Deus quer de nós e o que devemos nos tornar por meio de Cristo. Veja que grande amor o Pai tem concedido a ponto de sermos chamados de seus filhos. Né? Você não sai chamando qualquer um de filho por aí. E Ele nos ama a tal ponto que nos chama de filhos. E amor como esse, não existe amor paralelo. O amor de Deus por nós é único. E nós devemos aceitá-lo de bom grado e de coração. Porque essa é a única esperança que nós temos. Amando a Cristo, fazendo a sua vontade, nós iremos morar no céu um dia com Ele. Muito bom. Senhora, para a gente terminar. Obrigado, Senhor, por esses momentos aqui na Tua presença. Que o Santo Espírito esteja com cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.